Um grande abraço, amigos da Rádio Coringão. Eu sou o Leandro Leite. Vamos falar aí do vexame do Corinthians, né? Porque foi um vexame o que aconteceu lá no estádio do Mangueirão na noite desta quarta-feira. Jogo válido pela terceira fase da Copa do Brasil. O Corinthians foi derrotado para o Remo, perdendo por 2-0. Antes eu peço para os senhores aí de like, comentarem, compartilharem, se inscreverem no canal da Rádio Coringão, você que está no YouTube, enfim, você que está aí nas outras redes sociais, peço também para comentarem, curtirem, compartilharem, porque é muito importante para nós da equipe da Rádio Coringão. Assim, é um jogo difícil até de a gente comentar, né? O Corinthians ficou 30 dias sem jogar, e aí quando a equipe fica um período longo, né, de sem jogar, a gente espera que quando volte melhor, né? Que haja alguma evolução, e isso não aconteceu. Ao contrário, a equipe parece que regrediu, né? O Corinthians, infelizmente, depende muito do Renato Augusto, isso é algo que todo mundo já sabe. Aliás, Duílio, o que que você está esperando para contratar um camisa 10, né? Para contratar um cara para substituir o Renato Augusto. Você tinha dito na entrevista, mas não tem nenhum jogador para substituir o Renato Augusto, não tem nenhum jogador da qualidade do Renato Augusto. Tudo bem, pode até não ter um jogador, mas ainda assim tem jogadores aí que pode perfeitamente entrar nesse meio campo do Corinthians e ajudar na parte da criação, né? Porque o Corinthians se mostrou uma equipe totalmente desorganizada, criação mais uma vez zero, né? Praticamente não teve. Na minha opinião, o Lázaro escalou errado o time, colocando o Maicon. Olha, eu gosto muito do Maicon, assim, por tudo que ele conquistou no Corinthians, né? Um jogador que foi muito importante, mas nesse retorno dele, e até também por causa das lesões, o Maicon não jogou 1% do que ele jogou na primeira passagem dele. Um jogador que, desculpa aqui o termo, é um inútil, né? Um jogador que não agrega em nada, né? Então tá colocando por quê? Por nome, sabe? Então acho que o Lázaro poderia aí ver outras soluções. Tomara que o Maicon daqui a algum tempo evolua, sabe? Que possa ser útil para a equipe do Corinthians, mas isso não está acontecendo. Não aconteceu no Campeonato Paulista. Na Libertadores eu não lembro nem se ele entrou, mas se entrou também não jogou nada, porque eu nem lembro se ele jogou. E contra o Remo a mesma coisa, né? Então, jogador, infelizmente, que eu gosto muito, mas que infelizmente não está jogando absolutamente nada. E uma outra situação que eu não entendi do Lázaro ter poupado alguns jogadores. Depois eles entraram no segundo tempo, né? O Roger Guedes, o Fagner. Por que que poupou? O time ficou 30 dias sem jogar. Poupou por quê? Ou a Copa do Brasil não é importante, não está nos planos da comissão técnica e da diretoria, né? Então é uma coisa realmente que eu não entendo. E 2-0 ficou barato. Se o Remo tivesse um pouquinho mais de qualidade, poderia ter feito 3-4-0, não teria sido nenhum exagero. Então, assim, o jogo da volta. O Corinthians precisa devolver esses 2-0 para levar a disputa para os pênaltis ou vencer por 3 gols ou mais de diferença para avançar às oitavas de final. Dá para passar de fase? Dá para passar, mas é claro que a equipe tem que ir com uma postura completamente diferente do que foi lá no Belém do Pará. E outra, e até acho difícil também a equipe jogar tão mal diante da nossa torcida na arena, né? Tem a questão do Renato Augusto, o Renato vai ficar aí 2 meses sem jogar, né? O Lázaro vai ter que encontrar aí alguma solução, alguma situação para fazer o time realmente melhorar sem o Renato. O cara seria o Juliano, né? Mas o Juliano, ele é curioso, ele faz um bom jogo, depois ele fica 5 sem jogar bem, depois ele joga um jogo legal, depois fica mais 5 sem jogar bem, quer dizer, não tem uma regularidade, assim, né? Então realmente é muito complicado. Então, assim, o vídeo de hoje não é nem muito sobre o jogo, porque o Corinthians não jogou nada, né? Então vai mais esse desabafo, né? Pelo que aconteceu na equipe do Corinthians.
Bom, Timão volta a campo na próxima. Aliás, no próximo final de semana contra o Cruzeiro, a estreia no Campeonato Brasileiro, jogo na Neoquímica Arena, domingo, 4 da tarde. E claro que a Rádio Coringão irá transmitir a partida, acho que a partir das 3 da tarde, a equipe lá direto da Arena já estará ao vivo, trazendo todas as informações, e às 4 a bola rola. E aí a gente espera, claro, para que a equipe possa fazer um bom jogo e que vença o campeonato, porque esse campeonato brasileiro tende a ser o mais difícil aí. Não diria dos últimos anos, não, hein? Eu diria até de todos os tempos. Um grande abraço a todos da Rádio Coringão e vai Corinthians!